No futebol profissional de hoje em dia, a intensidade é simplesmente brutal. Os jogadores são atletas de altíssimo nível e cada detalhe do preparo físico e mental deles é planejado nos mínimos detalhes. Mas, com o calendário cada vez mais apertado, como é que a ciência por trás do esporte consegue manter os jogadores no auge da performance? Pois é, essa é a pergunta que vale ouro. Para qualquer clube de elite hoje em dia, o grande desafio é essa maratona implacável de jogos. E a resposta, ou pelo menos a tentativa de resposta, está numa estrutura de planejamento semanal que a gente chama de microciclo. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho o que é um microciclo. Depois, a gente vai ver o cenário ideal, a semana dos sonhos, e como ela bate de frente com a realidade maluca dos calendários. Vamos explorar também como o plano muda para quem joga e para quem fica no banco, como tudo isso é medido e, no final, como essa semana se encaixa no plano da temporada inteira. Ok, vamos lá. Para a gente entender o planejamento de uma temporada, a gente precisa começar pelo tijolinho mais básico de tudo. Pensa no microciclo como se fosse o roteiro da semana. Tudo, absolutamente tudo, desde o treino de força, passando pela recuperação até a parte tática, é organizado com um único foco: o próximo jogo. É o que dita o ritmo da equipe. E para esse roteiro funcionar em qualquer situação, não importa se o jogo é no sábado, no domingo ou numa quarta-feira, as comissões técnicas usam uma linguagem universal. O dia do jogo é o MD, de Match Day. O dia seguinte é o MD+1. O dia anterior é o MD-1. E por aí vai. Isso cria um padrão, uma estrutura que funciona sempre. Agora, bora imaginar um mundo ideal do futebol. Aquela semana perfeita, com um jogo só, lá no fim de semana. Esse é o cenário dos sonhos, que permite o equilíbrio perfeito entre treino e descanso. Nesse modelo ideal, o dia depois do jogo, o MD+1, é para recuperação ativa. Já o MD+2 é sagrado, folga total. Depois, a intensidade sobe. O MD4 e o MD3 são os dias de porrada, de carga pesada, com foco em força e resistência. A partir daí, o volume começa a cair. O MD2 é mais tático e o MD1 é só um treino levinho de ativação para deixar todo mundo tinindo para o dia do jogo. É um balanço perfeito. Só que a gente sabe que a realidade dos times grandes é outra, né? Aquele calendário maluco, com jogo no meio e no fim de semana, é a regra, não a exceção, e isso, claro, bagunça completamente o plano ideal. E esse gráfico aqui não me deixa mentir. Olha que loucura! Um estudo com um time da primeira divisão da Itália mostrou que as semanas curtas, com 3, 4 ou 5 dias entre jogos, representam mais de 75% da temporada. Ou seja, a tal da semana padrão é, na verdade, uma raridade. E essa comparação aqui deixa tudo preto no branco. Olha só o que se perde numa semana curta de 4 dias. Cadê o dia de folga? Sumiu. E os dias de treino pesado para desenvolver força e resistência? Também não existem. A semana vira basicamente recuperar do último jogo e se preparar taticamente para o próximo. Aí que tá o pulo do gato dos preparadores. Eles precisam ser muito estratégicos. Em semanas super curtas, tipo as de 3 dias, eles de propósito diminuem os treinos de alto impacto. Sabe por quê? Acelerações e freadas bruscas geram um estresse muscular gigantesco. Então reduzir isso é um jeito de poupar os jogadores, minimizar o dano muscular quando não há tempo para recuperar direito. O foco muda de treinar para gerenciar. E se não bastasse, a coisa fica ainda mais complexa. Porque, claro, o plano não é o mesmo para todo mundo no elenco. O mundo de um titular e o de um reserva são completamente diferentes, principalmente nessas semanas apertadas. E aqui está o grande desafio para quem não joga sempre. Como essa citação de um estudo mostra, muitas vezes os reservas não recebem estímulo suficiente para manter o condicionamento de jogo, porque o foco da semana é sempre recuperar os titulares. E esses dados mostram isso na prática. Olha a diferença brutal. No segundo dia depois de um jogo, enquanto os titulares estão lá de boa, com uma carga bem baixinha, os reservas e quem nem foi para o jogo estão ralando num treino super intenso que a gente chama de compensatório. É para simular o esforço que eles não tiveram na partida. E se a gente olha para a corrida em alta velocidade, então, fica mais óbvio ainda. Aquele treino do MD+2 é a principal e às vezes a única chance que os reservas têm de dar aqueles piques, de atingir as velocidades máximas que são essenciais tanto para a performance quanto para evitar lesão. Tá, mas como os times sabem de tudo isso? É na base do achismo? Claro que não. Hoje, tudo é medido com uma precisão impressionante. A carga externa, que é o que o jogador faz em campo, é toda rastreada por GPS. Mas essa é só metade da história.
tem a carga interna, que é como o corpo do atleta respondeu àquele esforço. Isso é medido pela percepção de esforço, o famoso de 0 a 10, quão cansativo foi o treino, e pela frequência cardíaca. E além disso, cada vez mais se monitora a carga mental e o bem-estar com questionários diários. É uma visão 360 graus do atleta. Beleza. Agora que a gente entendeu a semana, vamos dar um passo para trás e ver como essa pecinha se encaixa no quebra-cabeça gigante que é uma temporada inteira. É como se fosse um Lego. O microciclo é aquele tijolinho básico. Quando a gente junta vários microciclos, a gente forma um mesociclo, que é um bloco de mais ou menos um mês com um objetivo específico. E se a gente soma todos os mesociclos, pronto, temos um macrociclo, que é o plano para a temporada inteira. Uma coisa vai construindo a outra. E para quem acha que isso tudo é só um detalhe, olha esse número. É de cair o queixo. Um estudo gigante mostrou que só o fato de programar a folga no segundo dia após o jogo, o MD+2, em vez do primeiro dia, já diminui as lesões sem contato de 2 a 3 vezes. O timing da recuperação é simplesmente tudo. No fim das contas, é disso que se trata. O microciclo não é uma receita de bolo, é uma arte de equilibrar pratos. De um lado, o desempenho, do outro, a recuperação, e no meio de tudo, a prevenção de lesões. É um quebra-cabeça dinâmico que muda toda semana, para cada jogador. Isso tudo joga a gente para uma pergunta para o futuro, né? Com os calendários ficando cada vez mais insanos, como é que os times vão ter que inovar? Que nova mágica a ciência do esporte vai ter que inventar para proteger a saúde dos jogadores sem abrir mão da performance? Esse desafio é constante e a busca por essa vantagem, pode ter certeza, nunca para.